Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês que já estão conectados, já estão ligados aí nessa programação. Nosso culto interativo, nesse mês estamos trabalhando o tema hashtag, sempre com convidado especial, sempre trazendo temas atuais que possa trazer edificação, possa trazer despertamento, possa trazer também respostas para aquelas indagações, aquelas perguntas que nós temos. E dentro da pandemia, nós desenvolvemos essa proposta interativa. Podemos estar mais perto de você e você também poder participar conosco, enviando a sua pergunta, a sua reflexão, enviando as suas dúvidas. Então você tem aí o nosso número de telefone, até mesmo pelo chat do YouTube. Estamos transmitindo também hoje o Instagram do nosso querido convidado, que eu já vou apresentar já, nosso convidado especial. Mas eu queria que você fizesse algo nesse momento. Você compartilhasse aí o link da nossa programação com pelo menos 10 pessoas. Compartilhe com seu familiar, com seu amigo, nas suas redes sociais, para que nós tenhamos um número bem grande, bem abrangente de pessoas participando hoje da nossa programação. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Eu queria convidar você a ter uma palavra de oração a Deus, pedir que Ele venha nos guiar, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos edificar através dessa programação. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, para ofertar este culto ao Senhor, porque este também é um culto ao Senhor, onde nós queremos conversar a respeito da Sua palavra, onde nós queremos receber luz do Espírito Santo, no temor do Senhor, ó Pai. Também, Senhor Deus, nos conectarmos com esses irmãos que amam ao Senhor, que amam a Tua palavra, que te servem e que buscam, Senhor Deus, ó Pai, edificação e orientação do Senhor para a sua vida prática. Abençoa-nos, ó Deus, de uma forma especial, também a vida, Senhor Deus, do teu servo, o pastor Roberto Cruvinel, que ele possa ser, como sempre, um instrumento usado para falar aos nossos corações e para trazer edificação a todos que estiverem acompanhando essa programação ao vivo ou que vão assistir ainda essa programação no futuro. Nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Você que está em casa, glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, divulguei durante essa semana, hoje nós temos aqui um convidado especial, uma pessoa que também, além de ser especial dentro do assunto que vamos tratar, é uma pessoa particularmente muito especial para mim, um amigo de muitos anos. Eu tenho tido a honra, o privilégio de Deus me deu de caminhar junto, de aprender muito e muito e muito, e sempre que estou com ele, estou aprendendo alguma coisa, que é o pastor Roberto Cruvinel. Nós vamos falar hoje sobre interpretação bíblica. Então, para validar, o tema, eu queria falar um pouco sobre o currículo do pastor Cruvinel, embora ele não goste que a gente fale isso, sempre diz que ele é o menor entre os irmãos, mas para que nós vamos falar um tema tão específico, tão importante, que é a interpretação bíblica, eu acho que é importante apresentar o pastor Cruvinel dessa forma hoje. Depois também nós vamos apresentá-lo, ele falando um pouco do seu testemunho, do seu encontro com Cristo e também de como ele foi chamado para o ministério. Mas o pastor Cruvinel, ele é bacharel e mestre em teologia pela Faculdade de Filadélfia, tem especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino, doutor em divindades por 5 entidades, 2 no Brasil e 3 no exterior, honoris causa, professor de grego bíblico, escritor, diretor da Escola Virgílio dos Santos, pastor também em Arujá, e está sempre sempre em programas de rádio, sempre em programas de televisão, debatendo sobre temas atuais, temas teológicos, temas polêmicos. Então, pastor Cruvinel também é alguém que tem um chamado aí para as mídias, para trabalhar em rádio e televisão, e tem sido um apologeta do nosso tempo e um amigo pessoal que o Senhor me deu nessa caminhada. Pastor, seja muito bem-vindo, é uma honra, uma alegria
tê-lo, Senhor, conosco aqui. Espero que a gente possa ter um bate-papo muito especial. Muito obrigado, pastor Richard Godoy. Como eu faço sempre nas programações, quero saudá-los dizendo Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. E, de fato, no meu WhatsApp, eu tenho lá uma frase, o final da frase, que diz Ego emi ho elarristos ton adelphomou. Vou repetir. Ego emi ho elarristos ton adelphomou. Significa eu sou o menor dos irmãos. Mas o menor não é de micros, né? Que é um nominativo singular masculino segunda declinação, que é micros pequeno, mas no sentido de ser o último pastor, que vem ajudando nas mais de 3 décadas de ministério. E Deus me deu graça de poder ajudar as pessoas a conhecer a santa, poderosa, transformadora, inefável palavra de Deus. E quero asseverar que é uma alegria estar aqui contigo, pastor Richard Godoy, pastor da Igreja Batista Atos 29, é uma alegria estar com você, que abrilhanta esta transmissão, não é? Esta transmissão nos dando aí o privilégio da sua audiência. Tem uma frase hebraica que eu quero compartilhar com você hoje. Baruch rabá beshem Adonai. Isso é bendito que vem em nome do Senhor. Amigo muito querido, viu? Pastor, prazer é meu. Como eu disse, pastor Clubinel tem sido um amigo que eu tenho tido a oportunidade de caminhar junto e aprender muito das coisas de Deus. Pastor, a maioria dos nossos irmãos já lhe conhecem pelos programas da televisão, do rádio, também pelas vezes que o pastor esteve aqui em nossa igreja, ministrando a palavra de Deus, servindo ao Senhor conosco. Mas talvez tenha algum dos nossos irmãos que ainda não conheça um pouco o seu testemunho de como foi o seu encontro com Cristo. Então eu gostaria, pastor, que o senhor falasse de forma resumida, porque eu sei que o seu testemunho é bem abrangente. Sim. Como foi o seu encontro com Cristo e como se deu o seu chamado para o ministério? Sim, pastor, só retificando, né, esses títulos que o senhor leu, doutor em divindade, são títulos honoris causa, na verdade, no exterior são 2, um na Inglaterra e outro na Suíça. Os outros 3 são aqui de eu inverti, então. Entidades teológicas no Brasil, né? Mas, na verdade, ser servo é o melhor. Então, acontece o seguinte, eu tenho hoje 54 anos de idade, sirvo ao Senhor há 35 anos. Há 35 anos. Eu sou oriundo de uma família, minha mãe era evangélica, antes de se casar, ela afastou-se dos caminhos do Senhor, casou-se com meu pai, e o meu pai, embora um homem honesto, trabalhador, envolveu-se no alcoolismo e drogas. Por conta disso, meu pai era meu maior exemplo, ainda muito jovem, eu me envolvi nas drogas também. Naquela época eu era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortis e Beto Canivete. Meu brinquedo era um revólver 32 e uma pistola 6,35. Vice-campeão paulista de capoeira. Não que a capoeira em si seja algo maligno, mas eu usava como instrumento de violência. A Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. E a minha tentação era, de fato, a violência. A minha mãe, já falecida, partiu para o Senhor agora este ano, mas a minha mãe tinha um corte de faca nos 4 dedos da mão esquerda por minha causa. E a minha vida era uma vida completamente atribulada. A minha irmã tem um nariz torto por um golpe que eu dei nela, ela perdeu a memória durante alguns segundos por causa disso. E a Bíblia diz que o inferno e a perdição nunca dizem basta. Fumava maconha, cheirava cola, andava com prostitutas, era dono de um dos donos de uma equipe de baile em São Paulo, tanto que a boate que nós dávamos baile na época, ali na Avenida Celso Garcia, eu chegava já drogado, adolescente, dizia no bar, olha, cheguei e já cheguei muito louco. E as pessoas, e os DJs que estavam trabalhando, DJ hoje, na época era disc jockey, nos anos 1980, diziam já, ó, chegou o pessoal aí, já tá todo mundo muito louco. No mesmo lugar que eu era instrumento de Satanás, a boate não existe mais, no mesmo lugar hoje é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e no mesmo lugar, naquele mesmo espaço onde nós quebrávamos tudo, muitos anos depois eu fui pregar a palavra de Deus
Porque aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. E meu encontro com Cristo se deu porque eu fui dar baile, fui fazer um baile em Taboão da Serra. Saí aqui da região da Vila das Mercês para dar baile em Taboão da Serra. Naquela época, para chegar lá, eram 3 conduções. Eu tinha perdido o emprego e cheguei com luz negra, vários discos, e comecei a dar baile ali, pessoas... Eu tenho uma ideia, a situação era tão difícil que eu vi um rapaz enfiar a mão dentro da blusa da menina e tirar uma arma, derrubar a arma no meu pé. Na primeira noite que eu estive naquele lugar ali, em Taboão da Serra, 13 pessoas foram assassinadas numa noite. Jesus. É uma coisa esquisita. Era uma época muito difícil. Eu vi gente parar a avenida com uma arma na mão. Vi gente ser assassinada a pedrada. E tudo isso era comum naquela época. E eu estava nesse meio. E tinha uma vizinha, pastor. Essa mulher não sabia o que era teologia exegética. Se você dissesse para ela assim, você sabe o que é dogmática? Ela ia te perguntar, isso é uma bicicleta? Se você chegasse para ela e dissesse assim, você sabe o que é infralapsariano? E ela ia dizer, remédio novo que lançaram. E esta mulher não sabia o que era isso. Até a língua portuguesa tinha dificuldade, mas essa mulher sabia que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Naquela época, meus queridos irmãos e amigos, eu sentava numa esquina e as pessoas de paletó e gravata, eu com revólver na cinta, as pessoas atravessavam a rua de medo de mim. A rua. Eu puxava a arma, colocava na cabeça do meu primo, muito louco, de fumar maconha, de cheirar cola, e dizia, vou atirar em você. Ele dizia, pode atirar. E esta mulher não teve medo. Quem é de Deus não tem medo do diabo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa mulher me disse o seguinte, ela disse, Jesus te ama. Sabe, pastor, palavra viva, em pedra dura, tanto bate até que quebra. E eu disse, Jesus me ama, estava com um pandeiro na mão. Me ama mesmo? Sim, Jesus te ama. Eu falei, então canta um hino aí que eu quero ver, vou acompanhar com o meu pandeiro. Olha. E ela cantou, Caminhando eu vou para Canaã. E eu acompanhei com o meu pandeiro. Aquela mulher me viu armado, aquela mulher viu maconha na minha mão. O marido dela quase tem um problema sério, porque eu disse aos bandidos da região que ele era policial, achei que ele era policial. E eu dando baile, parede e meia com elas, fumaça de maconha, aquela confusão, ao invés daquela mulher dizer, como muitos crentes fazem hoje, mata esses ímpios, ela deixava o marido dormindo, dobrava o joelho, minha mãe na fé, e orava para Jesus salvar a vida do Caveirinha. Olha, e aí eu fui a um culto na casa dela, uma distância longa, numa sala, imaginem, irmãos, uma sala longa, tinha uma senhora com câncer, e eu achava que eu era muito inteligente. Peguei uma Bíblia emprestada, uma harpa emprestada, da minha mãe que estava afastada, fui lá para discutir Bíblia com o pastor, fumando. Aí fizeram o culto, o pastor orou para uma mulher com câncer, ela orou, Jesus, uma mulher com câncer longe, eu quase caí de cara no chão. O que é que tinha dentro de mim, né? Para fazer isso tudo. Aí eu me lembro que eu estava numa roda de maconha, baseado. Você sabe o que é baseado, né, pastor? Sim. Sabe, né? Sim. Ia chegar em mim o baseado, aquele baseadão para chegar, e essa mulher falou, vamos comigo, Beto, vamos comigo para a igreja hoje? Parecia que uma mão me empurrava. Irmão, eu subi aquela rua, a igreja era numa rua de terra, numa descida, se chovesse ali tinha que segurar nas paredes. Eu entrei naquela igreja, achava que toda moça crente era feia, todo camarada crente é quadrado. Eu olhei para aquele porteiro, alguma coisa de especial tinha. Não sabia explicar o que era. Se um homem me abraçasse, seria pancadaria, irmãos. E aquele camarada o pastor me deu um abraço, me senti tão bem. Começaram a cantar. Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, por Jesus. Conhece a música? Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror, por Jesus não perguntava, nem queria. Aí o coro, porque Jesus me... E eu encostei na parede, na verdade, indo para a igreja, encontrei uma namorada, fazia aquela vida toda torta, né? Vamos comigo para a igreja, aquele dia ela perdeu o namorado. Eu encostei na parede, quando cantaram essa música, eu levantei o rosto. Essa música, inclusive, hoje segue meu ministério, eu sempre canto. E o Caveirinha começou a descer lágrima. Quando começaram a pregar, parecia que só tinha eu, não tinha mais ninguém. Quem quer entregar a vida para Jesus? Aí eu fui para frente, entreguei minha vida a Jesus. Eu não tinha amigo, Jesus disse, eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. Eu era um camarada doente, e Jesus disse, eis que te dou poder sobre
para pisar serpentes e escorpiões, expulsar demônios e curar enfermos. Jesus nunca me abandonou, fui batizado no Espírito Santo, fui enviado para o campo missionário e até hoje Jesus sempre é o presente indicativo ativo. Ele é ontem, é hoje e é amanhã. Por isso que eu prego. Tem gente que diz, por que o senhor é alegre desse jeito? Porque Jesus me amou. Glória a Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Glória a Deus. Então, veja como impactante a história e a obra que o Senhor Jesus fez na vida do nosso querido pastor Cruvinel. Às vezes nós apresentamos todos os títulos, todo o currículo do pastor, mas a gente muitas vezes não conhece o por trás, a obra que Jesus fez, da onde o Senhor o tirou e o poder de transformação que existe no Evangelho. Hoje a gente vê uma pessoa como o Senhor, né, um erudito, servo de Deus, um conhecimento de excelência, uma pessoa que tem pregado o Evangelho em muitos lugares. As pessoas muitas vezes não sabem esse pano de fundo, né? O que Jesus Exatamente. Realizou na sua vida. Exatamente, pastor. Tem uma frase grega que eu falo sempre, que é tis epitrono. Repete aí comigo, pessoal. Tis epitrono, uk ego, alá Christos. Vou repetir, look me please. Tis epitrono, uk ego, alá Christos. Repetiu? Traduzindo, é grego bíblico. Quem está no trono, não eu, mas Cristo. Ao nome de Jesus, toda a glória nesta noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Se não fosse Jesus, eu estaria morto na cadeia, no manicômio. Não teria me formado. Hoje, um aluno meu, um ouvinte do programa de rádio, eu fiz a minha despedida de uma emissora de rádio hoje, porque eu estou participando de outra emissora, não é? Então, escolher. Não por minha vontade, né, mas porque Deus preparou a situação. Mas um irmão me mandou uma mensagem cantando, Morosemir, lá de Taubaté. Ele mandou uma mensagem cantando uma canção sobre a graça de Deus, o amor de Deus. Então nós estamos aqui por conta do amor de Deus, que nós nunca nos esquecemos da rocha. Não podemos nos esquecer da rocha onde nós somos tirados, irmão. Pastor, a nossa proposta aqui no programa que a gente está desenvolvendo esse mês, hashtag. Aliás, a irmã que me convidou, muito interessante, irmão. Me convidou em seu nome, né? Eu disse que viria, aí ela me mandou como é que chama aqueles bonequinhos? Emoji, fazendo assim, ó. Irmãos, é muito engraçado, ela mandou os emojis fazendo assim, ó. E eles estão rindo aqui porque ela acabou de chegar, irmãos. A irmã Bruna, a voz do além, que nos ajude aqui na organização, na produção. A voz do além, por quê, irmão? Misericórdia. O senhor vai saber daqui a pouco por que é a voz do além. O pessoal que está assistindo já sabe, mas o senhor vai saber até o final do programa, pode ter certeza. Pastor, a nossa ideia aqui nesse programa hashtag é trazer assuntos que estão linkados ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo da pandemia. Então nós estivemos falando na semana passada sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, maravilha. Valorização à vida. E hoje, aproveitando a oportunidade que o senhor estaria aqui conosco, eu queria falar um pouco sobre interpretação bíblica, mas no seguinte viés. Nós estamos vivendo um tempo onde há muito conteúdo sendo produzido na internet. Exatamente. Né? Muitas pregações, muitas lives, muitos ensinamentos. E os crentes hoje, por muitas vezes não estarem frequentando o templo, não estarem presencialmente nas suas igrejas, em comunhão, têm consumido todo tipo de comida que se tem pela internet. Exatamente. Então a gente tem a questão da facilidade no meio de comunicação e a facilidade das pregações que têm chegado, mas também tem a preocupação com qual o conteúdo, qual a qualidade disso que tem sido produzido. Então, o nosso viés de conversar sobre a interpretação bíblica é tentar atingir esse foco, né, de como a gente pode alertar, ensinar, orientar as pessoas que têm consumido esses conteúdos de YouTube, de internet, os teólogos de Google, né? Como então, eu sempre falo, né, irmão? Porque a Bíblia mostra, pastor, desculpa, eu te interrompi. Não, imagina, pastor. Olha, a Bíblia mostra uma situação em que os filhos dos profetas pegaram ervas e havia morte na panela. Nunca se viu tanta morte na panela como nós vemos hoje.
Existem hoje pseudodidaskaloi, a palavra grega pseudodidaskaloi é um plural, que é falsos mestres, pseudoprofetai, falsos profetas, pessoas que vêm de rodear a terra. Então existem hoje pessoas que estimulam a que você não frequente uma igreja, que você não tenha comunhão, os desigrejados, e afrontam o texto de Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns na versão corrigida, ou não deixando de congregar, como é costume de alguns na versão atualizada, de estar juntos, como Atos 2, 42, de ter uma liderança, como Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Então, hoje, muita coisa está sendo produzida fast food, né, como comida rápida, que é saborosa ao primeiro momento, mas vai lhe causar uma úlcera espiritual, vai lhe causar uma intoxicação espiritual. Você já comeu alguma coisa que lhe causou uma intoxicação? Você que está me assistindo, você já comeu alguma coisa que lhe fez mal? Fez tanto mal que até o que você já tinha no seu estômago foi colocado para fora? Exatamente é esse tipo de alimento espiritual. Então hoje nós estamos vendo pessoas que só têm 3, 4 mensagens. Se você der 5 oportunidades para ele não consegue pregar. Pessoas que são, por exemplo, que eu vejo hoje pregadores já de muito tempo, não é questão da pandemia, que ele vai na rua, na rua de São Paulo e compra sapato de 4 cores, camisa de cetim amarelo, cetim vermelho com colarinho de cetim preto, parecendo uma entidade do espiritismo, só faltando uma garrafa de marafa e um charuto na mão, e diz que é pregador do evangelho. Ninguém sabe onde esse moço congrega, ninguém sabe se ele toma ceia. Deixa eu lhe dizer, quem não tem liderança, quem não senta para aprender, não presta para ensinar. Até hoje eu tenho muita alegria de ouvir pastor Richard Godoy e outros companheiros meus, eu sento para ouvir e analisar a palavra de Deus, aprender a palavra, porque humildade, caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Nós vemos hoje pessoas chegando nas igrejas dizendo, eu quebrei tudo. Por acaso você tem a unção do Bin Laden? Né? Tome cuidado com esse negócio de terrorista espiritual. Quem é de Deus foi levantado para edificar. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, Deus estabeleceu uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, não é? Sim. Exatamente. Para quê? Para a edificação do corpo, não de si especificamente. Então nós vemos hoje a ostentação. Nós vemos hoje pessoas que querem likes, curtidas, pessoas que... E não é errado você ser reconhecido. Glória a Jesus. Mas seja reconhecido como crente, como alguém comprometido com Cristo. Então, nessa pandemia que as pessoas estão em casa, existe muita facilidade. E a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Pegando um gancho do que o pastor está falando, eu ia fazer uma pergunta aqui que talvez possa ajudar aqueles irmãos que pensam, poxa, como é que eu consigo interpretar a Bíblia de forma correta? Qual seria um conselho, uma dica, uma orientação que o pastor daria para que a pessoa pudesse fazer uma interpretação da Bíblia de forma correta? E se existe na Bíblia várias interpretações que são válidas? Não, existem várias interpretações. Vou começar do final para o começo, se me permite. Existem Sim. várias interpretações, mas só uma válida. Porque a Bíblia diz, está escrito que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ela não é de particular interpretação. Então, essa visão alegórica, é o que eu acho, o que eu penso, isso é base para uma série de heresias. Agora, nós temos questões devocionais e técnicas, porque não é possível desassociar a devoção da técnica. Pastor, me prove isso. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Se você está assistindo com a Bíblia na mão, preste atenção. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Eu vou pegar no texto grego aqui, pastor, se o senhor me permite. Permito. Segunda Epístola de Pedro. Aqui é o Novo Testamento grego, texto crítico, tá? Deu um zoom aqui. O pessoal que está no meu Instagram, aproveitem e entrem no canal. Qual é o canal mesmo? O canal é Igreja Batista Atos 29. Isto. Você pode entrar lá no YouTube, Igreja Batista Atos 29. Tem todos os nossos vídeos que nós temos produzido aqui nas quartas-feiras, os nossos cultos, as nossas lives. Tem um conteúdo bem interessante para que você possa acessar, para que você possa
se alimentar e compartilhar. E você que entrar no canal, por favor, curta o nosso canal, compartilhe. Isso você vai ajudar com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Você quer ver uma coisa? O pastor me auxilia. Olha, o versículo 18 diz: Auxalete de en hariti kai gnosei tu kirio rimon. Quer dizer, antes, crescei, é um imperativo. Se é imperativo, é condição sine qua non, você precisa crescer. É preponderante o seu crescimento, tem que acontecer, não existe crente estagnado. Agora, o que o texto diz? Crescei na hariti, na graça. Cair é uma conjunção aditiva, não tem adversativa aqui, é aditivo. Cair é e ou também, cair gnosei. Gnosei, na verdade, é traduzido como conhecimento, porque a palavra conhecimento é gnosis, né? Gnosei, tu Kyrio, irmão, de nosso Senhor, cair soteros e Salvador, Jesus Cristo, não é isso? Sim. Então, e aí diz a ele a glória e tal, no texto grego. Agora, é importante você crescer em graça. Primeiro, quer interpretar a Bíblia? Vida devocional. Vida devocional, porque existem muita gente, irmãos, que é soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. A Bíblia diz em Provérbios, antes de ser quebrado, eleva-se o coração do homem. A Bíblia diz que a humildade chega diante da honra. Então, humildade, look me please now. Humildade, caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Tem muita gente aí no reino que tem muita técnica, mas acha que é a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote está quebrada, esfarelada. Fulano é a última Coca-Cola no deserto. Se você tomar, vai lhe causar uma diarreia, uma intoxicação brava. Então, não é assim? Então, cresci na graça e não conheço. Por quê? Pastor, versículo 16 diz o quê? Os cai en passais epistolais lalom, en autais peritauton, en ai estin desnontatina roi amateis cai esteri. Olha a tradução para o português desse texto. Asterictoi estreblosin ruscaites laupais grafas prosten ideinha auton apoleian. Olha que coisa tremenda. Então não está transmitindo, deu ruim, ainda está certo ali? Então vamos lá. Olha o versículo 16, quer ver? Eu fiz a leitura no texto grego, olha em português. É que nem eu falo, falando disto, com 2 de Pedro 3,16. Isso, lá falando, lalon. Falando disso. Particípio. Como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pontos difíceis de entender. Os quais os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Indoutos e inconstantes. Numa outra versão, indoutos e inconstantes, o senhor está lendo na versão corrigida? Eu estou na NVI. NVI. Na versão atualizada diz os ignorantes. Não é? Os ignorantes. Por quê? Porque é importante, primeiro, para entender a Bíblia, comunhão com o Espírito Santo. Quem é que guia na verdade? Espírito Santo. Como é que você vai entender uma coisa? Ou entender, porque quando eu estou sendo prolixo, pastor? Não, pastor, pode continuar. Então tá. Vamos por exemplo, lá em Daniel, por exemplo, quando o Senhor escreve na parede, Mene, mene, tekel, farsim. Beltesazar entendeu? Entendeu. Ele entendeu. Aquilo era aramaico. Mas ele interpretou? Não. Por quê? Porque lhes faltava o Espírito. Irmãos, tem muita gente. Eu tive um debate ontem com um jovem que me deu medo. O que ele pode dar? O que ele pode dar à sua congregação? Ele não consegue ver Cristo. Medo assim, não medo dele, mas medo daquilo que sai da boca dele. Porque cada um só pode dar o que tem. Se você tem uma vida no altar, o que é que faz? Não é a roupa de crente ou a Bíblia de pregador. Me perguntam muito, que Bíblia o senhor usa? A Bíblia do pregador. Irmãos, o que faz a diferença? Salmo 51:17, é um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. Aleluia! Então, a primeira questão para interpretar a Bíblia correta, vida devocional.
oração, jejum, obediência à palavra. Tiago 1:22. Não escolha da palavra aquilo que te agrada. Tiago 1:22. Sede, pois, praticante da palavra, não somente ouvintes, versão atualizada. Versão corrigida, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Na atualizada, sede, portanto, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Segunda, técnica. Qual é a melhor interpretação? Histórico-gramatical. Por exemplo, posso dar um exemplo? Pode, óbvio. Por exemplo, eu digo aqui, irmãos queridos, eu digo assim: pastor Richard Godoy caiu de uma mangueira. Estou falando do quê? Cai de uma árvore. De uma árvore. Eu digo, fulano precisa de oração, desfilou na mangueira. Estou falando do quê? Da escola de samba. Fulano regou o jardim com a mangueira. É a mesma palavra. Jardinagem. É uma referência verbal, mas não é real. Então você tem que ter a interpretação histórico-gramatical. Eu digo, a rainha coloca sobre a sua cabeça uma coroa, literal, simbólico ou figurado? Literal. Eu digo, meu pai já é um coroa, figurado, né? Aí eu digo, a mulher sentada na serpente com uma coroa na sua cabeça, simbólico. Então você tem que entender e transpor abismos, abismo geográfico, abismo histórico, abismo cultural, abismo linguístico, não é? Para que você possa entender o que é que significa determinado texto. Por que hoje tem muito erro? Porque as pessoas leem a Bíblia usando de anacronismo. Você sabe o que é anacronismo? Tentar colocar algo que não pertence àquele tempo num tempo que não lhe pertence. É esquisito essa definição, né? Mas colocar, por exemplo, ver carro com farol, com motor, onde não tem. Quando a Bíblia fala sobre carros, né? Transportar a ideia de hoje para que... Tem carro motorizado, com motor a combustão. Com câmbio. Então não existia isso. Então esses anacronismos, por exemplo, eu tive num debate com um cidadão, usado por um espírito que falou com Eva. Aliás, eu disse no debate, eu disse a ele, você está sendo usado pelo mesmo espírito que tentou Jesus no deserto. Eu falei isso, falei, porque ele falou uma aberração, mentiu inclusive, e debochou da nossa fé, e eu resisti na cara, porque era repreensível como Paulo fez com Pedro, está lá em Gálatas. Irmãos, esses anacronismos, por exemplo, colocar templo, como a igreja Atos 29, no primeiro século, é uma aberração. Não existia isso. Os crentes se reuniam nas catacumbas, nas florestas, nas casas. Colocar uma visão da ceia, por exemplo, como um cálicezinho, não é... Isso é uma questão odierna, não é o que o texto diz. Então tem muita gente colocando fardos pesados na vida alheia por uma interpretação equivocada. Cada um, pastor, é produto da sua própria hermenêutica, da sua própria interpretação bíblica. Se o camarada cola na parede com uma lagartixa, é porque ele interpretou isso equivocadamente. Você quer ver? Nos Estados Unidos tem uma igreja que dança com cobras. Você tem coragem de dançar com cobra? Não, mas eu já li e já assisti sobre. Você viu quantas pessoas já morreram nessa brincadeira? As pessoas já morreram. Não, mas porque eles pegam o texto bíblico. Pegarão as serpentes. Um outro muda, transforma verbo em substantivo. Aliás, substantivo em verbo. Não é quando fala adúltera, ele entende adultera. E aí comete o adultério. Então, por exemplo, eu pergunto aqui aos nossos assistentes aqui, você que está assistindo aqui, quando Jesus fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ele está efetivamente ensinando antropofagia, canibalismo. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, e por conta dessa interpretação equivocada, a Igreja Católica Romana faz a transubstanciação,
A igreja luterana faz a consubstanciação, os reformados têm uma visão de sacramento que pressupõe espiritualidade, e nós que somos crentes e lemos a Bíblia, vemos só como uma ordenança. Só como simbolismo, né? Só como Uma simbolismo. linguagem apenas Não, símbolo. só no sentido de não ter a mística envolvida naquilo. Né? Pastor, você podia dar alguns exemplos de erros de interpretação da Bíblia? Alguns exemplos clássicos aí? Ah, bom, você quer começar por onde? O senhor que manda. Escatologia? Pode ser. Ou você quer coisas mais simples assim? Mas, por O senhor que exemplo, manda. às vezes não é erro de interpretação, é erro de leitura mesmo, né? Na verdade, evangeliquez. O evangeliquez. Por exemplo, você que está me assistindo, por favor, não importa qual seja a sua... Vamos fazer um teste aqui? Você pode escrever aí, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas você pode escrever aí para a gente... Vou falar o texto e você completa o texto para mim. Eu vou falar o texto e você completa o texto para mim. Vou falar, tá bom? Sem ler, fala. tá? Você vai... Sem ler, você não vai abrir a Bíblia. Você vai falar da sua cabeça. Isso. Inclusive o pessoal daquele negocinho lá da... Como é que chama? Aquele desenho que Emoji. manda pra mim. Emoji. Ó, vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Escreve. Complete. Vamos lá. O que escreveram aí? Delay. Tem delay? Ah, então peraí. Delay. 30 segundos. Slowly, please. Devagar. Você, ó, vamos lá. Vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Escreveram aí? O que escreveram? Todas essas coisas nos serão acrescentadas. Essa pessoa está lendo a Bíblia corretamente. Mas muita gente colocou o quê? As demais coisas. Não está escrito isso na Bíblia. Porque esse texto, cara, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas, é uma visão da teologia da prosperidade que é comida vencida, sequer é comida muitas vezes, não é? Deus vai te dar tudo, você só andará por cima, nunca por baixo. Não tem fundamento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33, está escrito isso? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. Mas quais coisas? Contexto imediato, né? Contexto imediato. Onde é que está o contexto imediato? No texto. No texto. Quais versículos? Posteriores e anteriores. Que o versículo 31, que comer, que beber, que vestir. Então está falando do cuidado soberano de Deus. Necessidades fundamentais, exatamente. Básicas. Né? Uma outra muito fácil de encontrar, inclusive no meu DVD, eu tenho um DVD triplo, pessoal, depois se alguém quiser pode me... Um DVD, aliás, só sobre interpretação com 3 horas e meia. Quer ver? Quem aqui já ouviu falar dos 3 reis magos? Fez até peça. É pecado fazer essa peça? Não, óbvio, é uma representação. Na verdade, na Idade Média, o povo era evangelizado pela iconoclastia. Poucos até sequer sabiam ler, Mas não eram 3. Onde é que está escrito 3? E a tradição dá os nomes, Belchior, não sei. Mas onde que está na Bíblia que eram 3? Lá no Evangelho de Mateus. Não. Como é que você ia atravessar o deserto com 3 pessoas? Ah, mas tem 3 presentes, mas eram 3 pessoas. Onde está escrito que eram reis? Não. A Bíblia fala magoi, o texto grego, mago. Então eles eram feiticeiros, Harry Potter. Ele era o Dumbledore. É o Dumbledore. O Snape, o Dumbledore veio ver Jesus? Lógico que não, irmãos. Porque a palavra magoi, olha aí que está. Você não pode fazer um anacronismo, colocar na época lá o que está acontecendo hoje. É o desenho, né? É o desenho, né? Isso. Você não pode colocar o que... Então, magoi, na verdade, não eram astrólogos, mas astrônomos. Pessoas que estudavam os astros. Né? Agora, interessante, eles acharam Jesus na manjedoura? Não. Eles acharam Jesus numa casa, porque quando chegaram lá, Jesus já tinha cerca de 2 anos. Então, uma interpretação. Por exemplo, você quer ver? Ninguém pode dizer que Jesus tem o Espírito de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. É ou não é? É escrito? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Aliás, que Jesus é o Senhor, a não ser que tem o Espírito de Deus. Aí tudo bem, tenda de Umbanda, Jesus é o Senhor.
O Espírito de Deus está lá? Não, porque existia um contexto. Qual é o contexto? Naquela época havia perseguição. Se você dissesse que Jesus é o Senhor, provavelmente seria perseguido. Então, negando o senhorio de César. Você só pode ser. Aí você tem que entender, é uma questão contextual. Você só pode, naquela época, dizer Jesus é o Senhor se você realmente for convertido. O caso do cabelo das mulheres, o caso dos brincos, por exemplo, estou vendo aqui uma irmã que está com a calça comprida. Misericórdia, o sangue de Cristo tem poder. Atropela com uma bola de fogo, Jesus. Mas porque Deuteronômio, pastor, 22,5 diz que a mulher não use roupa de homem, calça comprida, sangue, fogo e coluna de fumaça. Mas o texto, ninguém usava calça comprida, nem homem. Quando a Bíblia fala cingir os lombos, equivale a pegar por baixo o vestido da túnica, da túnica, e colocar dentro daquela faixa, porque todo mundo usava 5 peças de roupa básicas, e as questões eram os detalhes dessas roupas. Então o texto na versão atualizada diz que o homem não usará roupa peculiar de mulher. O que é peculiar? Está falando de homossexualidade. Então, é importante entender, existe técnica. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não, queridos? Sim, sim. Toda a Bíblia é doutrina? Não. Toda a doutrina é para a igreja? Não. Tanto que nós vemos hoje uma tremenda aberração aí. Já estou falando demais, eu estou sendo prolixo. A gente vai chegar lá, né? Nós vamos chegar nessa Vamos pegar agora uma escatológica. Ótimo. Você é pré, pós, meso ou pan? Você nunca tinha ouvido falar, né? Não. É um professor do mestrado da Batista que dizia: professor, o que é pan milenista? No fim vai dar tudo certo. Bom, existem irmãos que são pré-tribulacionistas, outros são mesotribulacionistas. Só quer explicar sobre isso rapidamente? Vai lá que eu tomar água? Toma água, então, pastor. Vou falar bem rapidamente. É a forma de leitura de como será o período da grande tribulação na escatologia dentro do Apocalipse. Então, algumas linhas correntes de interpretação teológicas dizem que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. E existe aqueles que acreditam que a igreja passará por metade da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Existe aqueles que acreditam que a igreja passará por todo o período da grande tribulação e que o arrebatamento se dará ao final do período de 7 anos. Muito bem. Acreditam isso baseado no quê? Na interpretação, na sua interpretação. Na sua hermenêutica bíblica. Isso, então, vamos repetir, cada um é produto da hermenêutica. Agora, irmão, eu posso chamar batata de limão? Posso, mas vou ter que tomar um cardenal depois. Porque tem que tomar alguma coisa. Alguma coisa está errada. Você concorda, irmão? Sim. O pessoal está rindo porque eu falei tão sério, irmão. Meu Deus, o pessoal não vê a seriedade do professor. Não, mas vamos lá. Eu posso dizer que uma vaca é uma bicicleta? Eu posso, né? Dependendo do grau de alucinação que eu estou tendo. Bom, tem pessoas que trazem interpretações que são alucinógenas, fruto de alucinógenos espirituais, quando não é demônio. Quando não é demônio. Mas tem gente que não é demônio, não. Tem gente que usa o demônio. Aliás, tem demônio que foge de alguns crentes, porque o demônio tem medo de ficar endemoniado com aquele crente. Sai desse demônio, irmão fulano. Né? O demônio fica liberto, porque a pessoa consegue pensar coisa esquisita por si só. O que é que foi, pastor? O senhor quer que eu seja mais sério? Não, pastor, pode falar, seja o senhor mesmo. Se você quiser, eu começo. Caros e diretos propíncos, nesta magnânima noite, meditaremos na indelével e sacrossanta palavra de Deus. Não, mas vamos lá. Agora, essas interpretações não é fruto de uma visão demoníaca, óbvio que não. Não é. Existem algumas que são, mas essas não são. Essas são leituras de irmãos até piedosos, irmãos crentes. Irmãos, nós temos amigos em comum que disseram... Escatologia é uma matéria difícil, né, de interpretação. Que é a doutrina das últimas coisas. Escatos é último, né? Em grego.
É a 10ª disciplina de teologia sistemática. Mas nós temos amigos em comuns que dizem assim, se você, pastor Richard, tiver razão, aleluia, a gente vai embora. Mas se eu tiver razão, estou me preparando. E isso não vai interferir na salvação de ninguém. Mas o que é estranho é as leituras. Irmãos, não se pode forçar a Bíblia. Eu não sou arminiano nem calvinista. Por quê? Porque se eu me declaro arminiano, me declaro calvinista, eu tenho que forçar textos e ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Eu sou cristão. Antes de Armínio tinha teologia, pastor? Sim. Antes de Calvino tinha teologia? Sim. Para alguns não tem. Para alguns foi Calvino que morreu na cruz e foi Armínio que morreu na cruz. Mas vamos lá. Me ajuda, por favor. Apocalipse de Ioannes. Ioano, na verdade, que aqui é um genitivo, né? Apocalipse de João. Será que o pessoal vai fazer pergunta hoje? Vai, mas a gente tem que acelerar o tempo aqui para dar tempo pro pessoal fazer pergunta. Então, mas vamos lá. Quando ele disse, irmãos, acelerar o tempo, vai rápido, pastor. Ligeiro, a gente tem que ir embora. Tá bom. Por mim, ficaríamos aqui a noite toda, meu amigo. 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Os irmãos pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação e eles leem aqui na hora. Pergunto, na hora é o quê? Instrumental ou locativo é o quê? Na hora é locativo. Né? Na hora, dentro. Entopotamo, dentro do rio. Ekpotamo, saindo do rio. Parapotamo, ao lado do rio. Então a língua grega, ela é muito concreta. E é muito fácil também. Se você quiser estudar grego, me procure, tá? Em breve, nós vamos lançar curso de grego aí. Opa. Mas olha, juntos, se Deus permitir, né, pastor? Então diz o texto aqui, o mesmo texto. Cagocê teresso, diga teresso. O sigma aqui é marca de futuro, pastor, tá? Teresso ectes horas tu peirasmo. Então eu vou te livrar. Ec é saindo. Então, se ec é saindo, teresso é um futuro. Então eu vou livrar você. Ec saindo da hora da aprovação. Então não pode ser na hora. É só uma questão de exegese bíblica. Não é? É uma questão de se preparar. Agora, irmão, tem que estudar. Deus não é Deus de preguiçoso. Provérbios 6 diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Tem muita coisa. Irmãos, tem gente que prega no título. Você já viu? Então, o camarada lê o título e ele acha que ele é muito inteligente, muito santo, e vai pregar no título. E prega Sermão do Monte. Lucas 6,17. O que está escrito lá em Lucas 6,17? Acho que como essa NVI já está... Não tem problema. Já está corrigido. Não, mas na versão atualizada está Sermão da Montanha. Pode procurar. Está corrigida. Aqui está o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha? Tá aqui. Sério? Sério. Na NVI? Isso. Por isso que eu não gosto da NVI, irmão. O Sermão da Montanha. A corrigida está também a parábola dos 10 talentos. Irmãos, parábola dos 10 talentos. Aí vamos contar. Um tinha 5. Outro 2, outro 1, vamos somar? 5, 2, quanto dá? 5, 2, 7. Mais 1? 8. Aí dobra. 5 mais 5? 10. 2 mais 2? 4. Com 10? 14. O outro enterrou. Com mais 1, 15. 15. Então, olha a parábola dos 8, tá no 15. O que tem a ver com 10 talentos? Mas aí o pessoal vem no bojo das 10 virgens. Então, entendendo que os títulos não têm inspiração. Agora, essa aqui é terrível. Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, versículo 17. E descendo com eles, parou no lugar plano. Então não é Sermão da Montanha, é planície. É Sermão da Planície. Ele desceu. Mas em Mateus 5 é o Sermão da Montanha. Mas não é a mesma mensagem? Queria que ele pregasse alguma heresia? Alguma coisa diferente? Irmãos, tem gente... Eu vou trazer coisa nova todo dia. Cuidado, hein, irmãos? Tese de doutorado pressupõe ineditismo. O que é inédito em teologia que não seja heresia, irmão? Nada. Agora, tem pior. Jesus aparece aos 12. Jesus aparece aos 12. Está lá acho que nesse texto é João. Jesus aparece, mas só que Judas tinha morrido. A sessão. O que é isso? Isso é sessão espírita?
Então, o camarada que colocou o título é espírita. Jesus aparece aos 12. Ó, mas aqui já ele veio. Jesus aparece aos 11 Aos 11. e a incredulidade de Tomé. Então, Tá? eles só erraram lá. Vamos mandar uma mensagem pro irmão Sonhão lá. Tá, vamos consertar ali. Ó, É, do Sermão da Montanha. então, Jesus aparece aos 11. Agora eu pergunto, comparando João com Lucas, que aí tem duas aparições. Ele aparece a 10 ou a 11? A exegese vai te ajudar. As comparações de hermenêutica. Porque primeiro ele aparece e Tomé não estava. Na segunda ele aparece. Aí, mas lá em Coríntios diz que ele apareceu mesmo aos 12. E aí? E aí é o texto bíblico. Dúdeca está escrito. E aí o pessoal, para ajudar, em alguns manuscritos colocaram ondeca, 11. Mas ele aparece aos 12. Como é que eu respondo isso? Porque em Atos 1 diz que Matias viu isso aí tudo. Tá? Inclui Matias. Interpretação bíblica, pessoal. Ótimo, pastor. Pastor, eu gostaria de ficar aqui com o senhor a noite inteira falando sobre esses temas. Toda vez que a gente fala sobre alguma questão, seja na rádio, seja onde estamos, sempre fica aquele gostinho, aquela vontade de falar mais. Mas eu queria, também para dar oportunidade para quem está nos assistindo, enxugar aqui tínhamos um roteiro aqui, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem breve do seu coração aí para os irmãos. E depois a gente vai fazer aqui as hashtags rapidinho. Tá bom. E você vai participar enviando a sua pergunta. Mas tinha só um negócio da perfumar. Tem, tá aqui nas hashtags. Vai na hashtag? Então tá bom. Então, queria que você deixasse uma palavra, uma mensagem para você. Não importa de onde você congrega. Não importa. Não importa seu sotaque. Querido, não importa. Se você é homem ou mulher, a Bíblia diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há escravo, não há livre. Jesus escolheu você. Você não é o pedaço de uma garrafa de cachaça quebrada, jogada no monturo, como o diabo quer que você acredite. Se você observar uma mina de pedras preciosas, lembra lá dos 7 anões? Eu vou para cá. Os 7 anões entraram numa mina escura com uma lanterna para tirar pedras preciosas. O mundo jaz no maligno. Alguém foi com uma lanterna, e a Bíblia diz: os que estavam em trevas viram a luz. Pregaram o evangelho a você. Tiraram você dessa parede. Se você jogar um diamante numa sarjeta, ninguém vai dar valor, nem sabe o que aquilo é um diamante. Vai pensar que é um pedaço de qualquer coisa, vão dar um chute no diamante, mas Deus sabe o seu valor. Alguém entrou lá para pregar o evangelho. Eu não consigo conceber pentecostalismo sem missões, não consigo conceber teologia sem missões, não consigo conceber evangelho sem salvação. Então deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo é o lapidador, está lapidando você. Aleluia. Você não é um pedaço de uma garrafa de cachaça quebrada, jogada no monturo. Você é um diamante de Deus. Deus está trabalhando em você. O Espírito Santo está trabalhando em você. Para que um dia, agora ou depois, ele te mostre e você reflita a glória do Senhor, buscando chegar à medida e estatura de varão perfeito. Deixa Jesus te usar. Estuda a Bíblia, paga o preço, porque salvação é de graça, mas o ministério custa caro, viu, irmão? Tanto que me perguntaram como que chama o ministério, eu me esforcei, eu esperava da meia-noite para orar a Deus. Da meia-noite para orar a Deus, porque me disseram que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão, e eu novinho, com cabelo ainda, querendo ser batizado no Espírito Santo, querendo ser cheio do poder de Deus. Deixa eu lhe dizer, Jesus tem uma obra na sua vida. Ei, povo de Minas, pessoal da Atos 29. Atos 29, alguém diga, Atos 29, poxa, Atos só tem 28, porque talvez as pessoas sejam tão insípidas que não tenham a sensibilidade que o Espírito Santo ainda está escrevendo uma história através de você. Deus te abençoe. Amém, pastor. Glória a Deus. Essa mensagem. E meu irmão, não se esqueça, Jesus ama a sua vida. Assim como Deus fez uma grande obra na vida do pastor Prunel, talvez você esteja assistindo essa mensagem entristecido, sem esperança, não vendo uma perspectiva de amanhã. Confie a sua vida ao Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração. Com certeza Ele vai te ouvir. Pastor, nós vamos o fim do emoji vai ser aquele negocinho que me mandaram. Nós vamos entrar aqui no nosso quadro hashtag, e aí é um pai bola. Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao tema e o pastor pode relacionar o comentário aqui com o tema que estamos falando.
Judaísmo na igreja. É uma perniciosidade. Se você quer judaizar a igreja, quero ver você se circuncidar. Ó, se você vai... Hoje, na Conde Traseiras, tem muitas lojas vendendo menorá, vendendo kippah, vendendo mezuzá. Nunca vi ninguém vender pedra molada para circuncisão. Então, é o seguinte, o fim da lei é Cristo e justiça de todo que crê. Viva a graça, a lei. Teologia da prosperidade. Isso é maligno. Isso é maligno. Eles colocam o homem no centro. Deus como garçom do homem, quando na verdade o homem é diácono de Deus. Diáconon é garçom. O homem serve a Deus. Hiperetes é subremador. O barco anda, ele está no fundo. Irmão, e ninguém vê o barco andar, mas sabe que o camarada está lá. Teologia da prosperidade, esse negócio de Deus vai te dar tudo. Quem prometeu tudo foi Satanás. Tudo te darei se prostrado me adorares. Com Deus é diferente. Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Teologia coaching. Coach que eu conheço tem 6 balas. É uma pistola que usava muito no Velho Oeste. Mas eu entendi, eu não podia deixar fazer um trocadilho. Manager ou coach? Coach, manager. Eu não vejo problema com coach ou com manager na expressão ou no trabalho coach, de motivacional. Agora, trazer essas coisas para a igreja, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Há tempo para tudo debaixo desse céu. Quer fazer curso de coach, vai fazer curso de coach. Mas púlpito, Bíblia Sagrada, a palavra que não volta vazia, ela transforma. Esses dias eu vi um vídeo que compartilharam, muitos crentes compartilharam um vídeo, de um camarada fazendo, na verdade, PNL, Programação Neurolinguística, com uma questão de hipnose, que hipnose em si, irmãos, em si a hipnose não é maligno, a hipnose é uma ciência. Só que teve pastor que compartilhou, fulano chorou ali, não tem nada de Bíblia, nada de transformação. Filme também faz você chorar. Agora, o que muda a sua vida é o Espírito Santo. Esse negócio de coach, eu tenho dificuldade com esse negócio aí, irmão, eu tenho dificuldade. A mensagem de autoajuda. Autoajuda. Não, irmão, ó, uma vez eu falei no programa de televisão, procura lá. Tá lá falando sobre milagres. Eu disse para líder da cientologia no Brasil. Eu era magrinho na época, agora eu tô gordinho, né? Você tá melhor agora. Só quase 20 quilos eu engordei. Eu disse o seguinte, ó. A cientologia ensina autoajuda, o evangelho ensina ajuda do alto. Aí o padre virou para mim, é isso aí, pastor. Até o padre entrou na minha. Ajuda do alto, eu confiarei em Cristo, confio no Senhor. Levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do coach, que eu paguei caro para estudar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pregação performática. Tem muita coisa. Porque, na verdade, o que vale é o conteúdo. Você sabe que eu já fiz pregação em roda de capoeira, sou mestre de capoeira, sou líder, sou presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Internacional. Então, existem... Por exemplo, aquele livro Por Esta Cruz Te Matarei mostra uma performance específica do campo missionário. Missões, uma coisa. Teatro, isso é uma coisa. A mensagem não pode mudar. Mas o que nós estamos vendo aí não tem nada a ver com mensagem. É luz, é indução, programação neurolinguística. Então, a forma de postura, se não tiver a mensagem, não presta. Se não tiver Bíblia, não presta. Não há problema com a performance. Não há problema com a performance. Desde que ela tenha o mensagem. Conteúdo. A performance é a ferramenta. Eu já preguei evangelho tocando berimbau. O berimbau ali, a música era a ferramenta. Já entrei em favela cantando reggae, cantando reggae. Já entrei em favela assim, cantando, entendeu? É a ferramenta para uma mensagem. Se não tiver, agora o que nós estamos vendo aí uns caras que não tem nada a ver. É uma embalagem muito mais bonita do que o conteúdo. Então aí que tá, mas muitas vezes prazo de validade vencido. A embalagem é bonita, que tá dentro. O que importa é o que tá dentro. Pastor, nós vamos entrar agora na parte onde o senhor vai responder as perguntas. Se eu puder, irmãos queridos. O pastor vai responder aqui a pergunta. Você que não enviou, vai enviando a sua pergunta para que a gente possa respondê-la aí pelo chat do YouTube, pelo WhatsApp da nossa Voz do Além. O meu que Voz do Além. Que é isso? Olha, no meu Instagram, se o pessoal estiver assistindo, ele pode mandar pergunta. Não mande pelo meu Instagram, mande pelo número que é o número.
Manda pelo número que tá aqui no canal do YouTube e a Bruna já vai falar. Mas qual é o número? Ela vai falar já. Então eu queria dar boa noite à Bruna. A gente fala que ela é a voz do além, eu vou explicar agora. Porque ela não aparece nas Você é câmeras. lombarda. Ela não aparece Ela não aparece no vídeo, só aparece a voz. Então ela vem do além. Mas você não lembrou do Lombardi? Não. Lombardi é o Silvio Santos. Tá. Então, se é o Lombardi, é a Lombarda. Tinha o Sombra e a Sombra. Foi ele que colocou o título 12 lá, porque o pastor é meio espírito. É. Aí ele prefere voz do além. Bruna, bem-vinda, viu, querida? Boa noite. Tem bastante pergunta aí? Tem algumas já. Então, Esse pessoal fala pro pessoal como é que eles podem mandar pergunta aí, o número do WhatsApp direitinho. Boa noite para todo mundo que está em casa. Boa noite para vocês que estão aqui que eu não tinha cumprimentado ainda. Vou passar o número aqui, ó. É 932821361. Tá? Vocês podem mandar. 932821361. Isso mesmo. Ou também podem mandar no próprio chat do YouTube. Gente, é muito bom estar aqui. É um privilégio para mim poder estar presencialmente aqui. Pastor Richard, que a gente tanto admira, e o pastor Cruvinel, como disse o Alex Liver aqui no Instagram, homem brabo de Deus, né? Acho que foi por causa do debate de ontem. Eu falei que evangelho segundo fulano de tal, mas fulano de tal não morreu na cruz. O único problema é que eu não tenho muita maturidade, eu fico segurando aqui pra não rir. E eu quero rir atrasada. Aquilo que você fala fica na minha cabeça um tempo. Irmã, quando a irmã me mandou, posso falar? Pessoal, ela me mandou uma mensagem no Instagram. Eu mostrei até pra minha esposa. Aliás, um beijo pra minha esposa, Sueli, lá. Meu amor. Um abraço, Sueli. A irmã mandou, eu falei que eu vinha, ela mandou, como é que chama aqueles bonequinhos? Emoji, né? Emoji com um monte de gente fazendo assim, eu ri muito. Felicidade, muito bom receber você. E também, só um comentário aqui, o Alessandro da igreja Comunidade Restauração mandou uma mensagem pra mim falando que já jogou capoeira com o senhor. Aí fiquei pensando se foi antes ou depois de Cristo, né? Deve ser. Se foi antes, tudo bem, pelo menos ele vê a transformação, né? É verdade. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta aqui então, tá? O irmão Jotair tá perguntando assim: gostaria de saber se o diabo tem mesmo poder sobre nós ou se somos nós que damos poder a ele com os nossos erros e falhas. É no momento da nossa falha que seu poder cresce sobre as nossas vidas? Pergunta legal. Essa pergunta está em angelologia, né? O seminário aqui tem, pastor, né, aqui na igreja, nós também temos. Bom, primeiro, o diabo é caluniador. Tem alguns diabos de duas pernas e alguns diabos que são espirituais, né? Então tem coisas diferentes. Agora ele está, obviamente, se referindo a esse ser espiritual que é citado também em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. As pessoas podem ter duas relações, todo ser humano, até pessoas crentes, duas relações com um diabo, um demônio. Uma é ser influenciado por demônio. Até um crente pode ser influenciado por demônio quando ele não vigia. Mateus 26:41, vigiai e orai. Certo? Pedro foi influenciado por demônio. Não é? Mas ser influenciado por demônio não quer dizer ficar endemoninhado. E a pessoa pode ser endemoninhada, é ninho de demônio. Aí ele pode ser crente, mas não pode ser salvo. Porque um salvo não fica endemoninhado. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de João, capítulo 5:18. Quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. Então, como é que você faz para se policiar e se blindar? Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Versículo 3, estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus, porque alimento do diabo é a sua carne. O homem é tricotômico, então Deus é triuno. Então Deus salva você no seu espírito, que é o seu homem interior, santifica sua mente, Romanos 1:2, para santificar o seu corpo. O diabo usa a voz do seu corpo, os seus sentidos, para dominar a sua mente e chegar no seu espírito. Então é a questão inversa. Por isso que a gente tem que nascer de novo. E fugir da aparência do mal. Tá bom, irmãozão? Tá bom?
Rapidinho assim? Inclusive, você até respondeu uma outra pergunta que uma pessoa fez aqui, que é se o demônio pode influenciar um cristão a falar o que não deveria, e se isso é possível, de que forma ele faria isso? Ah, peraí. Espera. Irmão, o diabo que fez eu falar dos outros. Se liga, crente. Se liga, crente. Ó, Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Qual é o seu maior inimigo? É o diabo. Não, é você mesmo. Olha, quantos, pergunta para qual é o nome da menina mesmo? A Bruna? Quantas Brunas tem aí dentro? Dentro de mim? Várias. Quantos Curvinel tem aqui dentro? Roberto, tem muitos. Alguns que ninguém vê. Alguns que envergonham a Deus. É que Deus é misericordioso. Então, por isso que eu preciso colocar minha vida na mão do Senhor. Então, se você falou mal dos outros, para com essa conversa dessa unção de Eva. Foi a serpente, a unção de Adão. Foi marido, foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua, refreia a tua língua. A Bíblia diz lá em Tiago, quem é de Deus, refreia a língua. Tem gente que, quando a língua sai, ela é bipartida, assim, ó. Vigia, crente. A culpa não é dele. Na maioria das vezes, não, né? Pode acontecer, mas ela falou por que quis. E se foi influência do diabo, porque deu lugar. Não deis lugar ao diabo. Amém. Tem uma pessoa perguntando assim, a Tabata. Fale um pouco sobre a prática de voto financeiro, uso de símbolos como mezuzá, vestimentas milenares e afins nas igrejas cristãs do terceiro milênio. Legal. Bom, o voto financeiro, a Bíblia... bom, vamos do fim, para o começo. Esses símbolos não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver. É a igreja tentando voltar ao judaísmo e ao romanismo, porque o romanismo declara explicitamente que seus paramentos se dão numa cópia do judaísmo. Mas a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Atos 15, 28, eles não vão impor encargo algum, pareceu um Espírito Santo a nós, vamos colocar encargo algum além desses, e não fala nada de paramento, de mezuzá, nada. Isso tudo são símbolos, Hebreus 10, de coisas futuras. Então, se você quer usar mezuzá, kippá, paramento, se circuncida, irmão. Tem coragem? Então, olha aqui para mim, tem pedrinha molada. Corte do prepúcio. Tem coragem? Então para com esse negócio. Ou você é cristão ou é judeu. Você é judeu, então isso é uma coisa que nada a ver. Agora, voto financeiro. Irmãos, Lucas 17:10 diz que quem é de Deus, assim, ó, se você faz só o que é da sua obrigação, considere servo inútil. Mas não pode ser induzido por alguém. Eu sou dizimista porque amo a Jesus e Jesus me amou primeiro. Eu sou dizimista. Sou ofertante porque amo a Jesus. Existem, às vezes, semeamos em outros ministérios, porque é tudo corpo, seja a necessidade missionária. Eu tenho dificuldade de acreditar num irmão que não semeia na obra missionária. Tenho dificuldade de ver o cristianismo dele. Agora, voto financeiro, aquele negócio assim, se você der 30, Deus vai te dar 100. Irmão, primeiro, não agiota Deus. Agiotagem é contravenção no Brasil, imagina com todo poderoso. Então, para desse negócio de agiotagem. Não é? Outra, não tenta comprar Deus. Deus não se compra. Não é? Pronto, assim, aliás, tem uma moçada nos programas de rádio aí, irmãos, que qualquer dia vai entrar em cana. Qualquer dia, o negócio vai ficar ruim, viu? Espero que aconteça. Alguém fala, mas vai escandalizar. Não escandaliza, irmão. Jesus tinha 12, um era um demônio, no meio de 100, quantos demônios não tem? Nossa! Vamos lá, filha. Qual a pergunta? A Bruna não consegue se conter aqui, ó. Tem pessoas me mandando mensagem falando pra eu parar de rir, mas é difícil. É verdade que Adão não tinha umbigo? Pergunta anônima. Poxa. Irmão, liga-se. Irmão, só podia ser anônimo, você tá tirando onda. Irmão, primeiro, o umbigo, será que na aula de biologia, você não sabe de onde vem o umbigo? Tá? Do cordão umbilical. Se não teve cordão umbilical, agora o que isso vai mudar a sua fé? Se ele tinha perna, não tinha perna, se tinha dente, não tinha dente, por dele. Circuncisão pra ele, né? Brincadeira. Pastor, falando sobre a interpretação bíblica correta, sobre a questão do anacronismo que o senhor comentou, qual a forma mais prática ou menos difícil de entender quando algo da Bíblia é aplicável para o tempo de
hoje e quando era somente para o povo daquele tempo. Então, legal, você tem que fazer uma análise histórico-gramatical. Eu recomendo, puxando aqui um pouco a sardinha para o meu lado, esse livro meu é um livro de interpretação bíblica, mas ele está esgotado. Está esgotado. Muito bom esse livro, eu tenho. Você tem, né? Já usei para dar aula já. Que legal. Pode usar mesmo, tem mais é que usar. E eu falo muita coisa aqui, mas eu tenho um DVD triplo. Aliás, um DVD triplo de escatologia e o DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia. E lá eu vou dar as regras. Bom, você tem que pular alguns abismos, histórico, geográfico e tal. Agora, pergunta, toda vez que você lê um texto, você diz assim, ó, quem está escrevendo? Para quem está escrevendo? O que é que está dizendo? Qual é o propósito do que está falando e quando? Não é? Porque existem questões, por exemplo, quando Jesus fala para você não saudar as pessoas, Jesus é antissocial? Eu acho que não. Porque a saudação judaica era muito extensa e nós temos que remir o tempo. Então, o método de interpretação histórico-gramatical é o melhor método de interpretação bíblico. Por exemplo, quando Jesus... É o método da reforma, né, pastor? É o método. Isso, alguém falou aí, não sei. O que foi aquilo, meu? Porque algum celular aqui tava com volume alto. Pastor, tem uma pergunta do Juliano aqui no chat. Ele perguntou assim, ó. Jesus disse ao ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas outros dizem que Jesus foi ao inferno, pregou a quem estava lá e tomou a chave da mão do diabo. E agora? Ele foi para o céu ou para o inferno? Tá, tem três questões importantes. Primeiro, a palavra inferno não está no texto bíblico. No texto original, tá? Inferno é uma forma latina do lugar dos mortos. Ponto. Certo? E aí nós vamos aprender isso em antropologia teológica também, que é a questão do estado intermediário da alma. Em verdade, a palavra verdade em grego é aletheia, ou aletheia, mas dependendo do texto, né? Olha a situação. Verdade. Mas a palavra hebraica, amém, que traduzida por assim seja, também é verdade. Também é verdade. Tanto que em hebraico tem a primeira letra hebraica, a letra do meio e a última. Primeira, do meio e última. 1, 11, 22. No sentido do alfabeto hebraico. Isso eu aprendi esses dias. Quando Jesus fala, amém, amém, verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, hoje, não é um dia, como diz o pessoal adventista do 7º dia, que diz, a verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa questão de pregar aos espíritos em prisão, bom, primeiro, Lucas 16, 19 mostra o conceito de região dos mortos, em que um abismo estava no meio, já sei de Abraão em lugar de perdição. E aqui eu não vou entrar no mérito porque o o pobre, ele ficou calado e o outro falou. Isso tem um porquê. Certo? Mas aí a Bíblia diz que Jesus pregou espíritos em prisão. Então isso dá fundamentação para o purgatório? Não. Purgatório não existe. Purgatório é cinema do centro da cidade, antigo. Limbo patrum, limbo infantum, são doutrinas católicas. O que é pregar? No meu entendimento, a palavra querigma é anunciar algo. Então, no meu entendimento, quando ele diz que ele pregou os espíritos em prisão, ele disse o seguinte, ele chegou aos santos do Antigo Testamento, que estavam salvos na perspectiva da cruz. Eu estou olhando aqui para a cruz. Eu estou olhando para a cruz aqui. A cruz não chegou. Nós olhamos para a cruz. Nós somos salvos na retrospectiva da cruz. Eles são salvos na perspectiva da cruz. Nós esperamos o arrebatamento na perspectiva do arrebatamento. Não chegou, mas nós cremos. Eles criam pela fé no Messias. Tanto que Hebreus 11 mostra isso aí. Pela fé. Então, é a mesma coisa que Jesus dizer a Abraão. Então, eu sou o Messias, bora povo. E a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Essa é a minha interpretação. Não sei que o pastor tem muita outra interpretação. Não, perfeito. Eu penso dessa forma. Eu até participei de um debate há pouco tempo atrás ali na Rádio Vida falando sobre essa questão. Mas aí sobre quando Jesus desceu região dos mortos e anunciou os espíritos em prisões ali, aqui o povo antediluviano, toda aquela questão. Né? Tem um bocado de... Porque tem até pessoas que a gente respeita muito que diz que torcem o texto de uma forma para dizer
que Jesus pregou no espírito de Noé. É uma coisa assim meio maluca. Interpretação que não tem lógica. Não tem lógica gramatical. Não tem lógica. Foi essa que eu defendi. É isso aqui, é a lógica. Agora, Jesus não pregou para salvação, no sentido de que aqueles que estavam mortos, perdidos, foram ali e receberam mais uma oportunidade pós-mortem de salvação. Isso se não revelou como Messias. Ele só declarou a sua vitória sobre a morte. Bem, Davi, está Shalom Israel. Onde está a morte a tua vitória? Está escrito. Tem mais pergunta aí, Bruna? Tem. Muita? Quer ir embora, né, Bruna? Não para de chegar. Não, vamos responder pelo menos aí, aproveitar o pastor Cruvinel um pouquinho. Não, pra mim tá tudo bem. Meia, tá tudo tranquilo. Depois eu posso colocar no meu canal esse... Claro. Pessoal, vai ter no meu canal aí, ó, pastor Vamos Roberto esticar Cruvinel. aqui uns 15 minutinhos a mais. Até as 9h30. Vai colocar o negócio assim? Sim. Vou pedir pra colocar no final do vídeo. Pode mandar então, Bruninha. Ó, a Sueli tá falando que tá ligadinha lá e falou obrigada, meu amor, pelo carinho. Sueli, né, gente? Minha mulher. E ela disse que tá retribuindo ao abraço do pastor Richard, tá? Amém. Queria comentar aqui. Tem uma pergunta super Mandou séria. um beijo pra mim, pô? Mandou, ela colocou. Obrigada pelo carinho, amor, beijos. Bom. O Matias tá perguntando se o pastor Cruvinel, sendo tão acelerado, dorme à noite. Eu sou notívago, pessoal. Eu sou notívago. Eu funciono melhor na madrugada. Mas eu sou acelerado mesmo. Fazer o quê? Seu aluno, Ricardo Miranda, disse que ele é cruvinista. Legal. Isso pegou, né? Isso pegou porque eu dizia, não sou arminiano, não sou calvinista. Sou crente. Sou cristão. Aí começaram com essa... Eu lembro no rádio, né? Aí um dia eu falei, na televisão, falei, a Bíblia desses irmãos foi escrita no século XVI, parece? E aí o pessoal começou a falar, não fui eu, que eram cruvinistas. Irmãos, eu não tenho a ambição de elaborar linha de pensamento, mas fico feliz que respeitem e tenham carinho pela teologia que eu ensino. Um dia eu vou aprender com vocês. Mas eu acredito que o senhor deveria escrever a respeito. Do soberanismo, né? Do soberanismo. Acho que o senhor precisaria deixar isso registrado. Você está achando que vai morrer logo? Não, é porque esses dias no programa de rádio, um irmão chegou e falou assim, o pastor, você estava lá, um pastor disse assim, pastor já tinha uma certa idade, ele falou, pastor, quando eu cheguei na rádio, quando eu cheguei na faculdade, lá no Vale da Bênção, o senhor já era uma lenda. O outro falou, pastor, o senhor é um mito. Ou será que eu estou morto? Não, mas aí a Bíblia diz, Colossenses 3,6, vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus. E essa algazarra toda é a irmã Bruna. Mandaram aqui também #mito pro senhor também. É sério, irmãos, eu sou tão pequenininha, irmãos. Eu tô carente das orações de vocês não têm noção. E o Ricardo, cruvinista, mandou uma pergunta. Estamos vivendo um novo período interbíblico? Não. Ele é teu aluno, hein? Não, Ricardo, porque o período interbíblico é uma pergunta legal. Isso é introdução bíblica na faculdade séria. Não da faculdade colocam bibliologia por aí, né? Mas a introdução bíblica, na faculdade séria não, uma faculdade que tem uma estrutura mais ampla de entendimento. Por quê? A Bíblia tem 1546 anos de escrita, cerca de 40 autores, são 16 séculos. Contando com o período interbíblico, muitos pregadores falam uma bobagem, o período que Deus deixou de falar, Deus nunca deixou de falar, nunca. O que não houve foi o Theopneustos, repita, Theopneustos. A inspiração no sentido de produção de textos canônicos, tá? Então nós não estamos vivendo um período interbíblico porque não haverá outra revelação, tudo que tem para dizer está aí, tá bom, Ricardão? Deus te abençoe, irmãozão. Tem uma pergunta anônima. Eu gostei desse negócio, vou fazer isso aí mais vezes. Vamos fazer, pastor, o senhor está convidado. Vamos lá. O diabo ainda tem acesso ao céu para nos acusar como no livro de Jó? Aí a pessoa... Essa é uma boa pergunta. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Eu achei tão interessante que quando você leu o diabo, falei, não é brincadeira que tá fazendo pergunta aqui, né? Porque uma vez lá no rádio, a oração para quem? Quem é que tá falando? O cara falou lá do outro lado, o diabo. Até o diabo tá ligado no programa. Bom, o primeiro, nós temos que entender
É a revelação progressiva, o livro de Jó, em que pese alguns entenderem que é alegórico, eu creio que é real. Mas o entendimento de Satã, o texto lá é Satã, é diferente do texto, do entendimento que na evolução, no transcorrer da revelação se deu. É diferente. Agora, uma coisa que entendam, não tem demônio no inferno. Não tem. Efésios 6 diz que eles estão nos ares. E para ele entrar na presença de Deus, não há dificuldade de entendimento sobre isso. Pode, especificamente se o Senhor permitir, porque Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Agora, qual céu? A Bíblia fala Uranós, né? Uranós. Em Isaías 14, na interpretação dispensacionalista, não sei se o senhor é dispensacionalista. Sou dispensacionalista, mas não sou aquele Ferrenho, convicto. Eu também não. Eu estudo. Eu acho que é uma boa forma de fazer a leitura, mas não literalismo. Mas aí tem lá Ezequiel 14, aliás, Ezequiel 28, Isaías 14, a queda de Satanás. De ele poder entrar na presença de Deus, irmãos, Deus está em todo lugar, é de presente. Então, agora, o entendimento que se tinha de Satã em Jó, nós vamos ver a evolução desse mesmo entendimento, desse ser, no transcorrer da história do Antigo Testamento. Como uma outra coisa, o entendimento do Deus onipresente. Esse entendimento não existia em Israel dessa forma. Existiam revelações da parte de Deus, mas o cidadão não entendia Deus, tanto que Jonas tenta fugir da presença de Deus. Ele entendia-se como Deus... um Deus territorial, nacional. Mas aí o salmista diz: para onde fugirei do teu espírito? Aí tem aquela visão ampla, né? E ainda falando sobre diabo, o irmão Jotair perguntou assim: por que Deus não destruiu o diabo? Porque o diabo é a antítese do bem. Mas quando a antítese do bem, eu não estou defendendo Star Wars. Star Wars que fala? Star Wars. É isso mesmo? Guerra nas Estrelas? Eu não estou defendendo a força, venha para o lado negro, não é isso que eu estou... Na verdade, essa é uma visão maniqueísta, uma visão zoroástrica, uma visão budista de equilíbrio de forças. Deus sempre é soberano e o diabo é o diabo de Deus. Deus permite que esse ser exista ainda. E há autores que dizem que ele pode se converter. Isso é uma heresia, porque já está vaticinado no capítulo 19 de Apocalipse a sua condenação final. Orígenes dizia, né, que no final... A Orígenes foi excluído, foi excomungado. Aliás, por isso que o pastor falou, leia a História do Pensamento Cristão, do Justo L. Gonzalez, também História da Teologia da Concórdia, também História da Doutrina de Luiz Berkoff. Amém. A irmã Thaís está perguntando assim para o senhor: como que o senhor vê esse momento de pandemia? Então, eu vejo como uma oportunidade, né? O primeiro, revelou muitos crentes que deixaram inclusive de ir para a igreja, revelou o que tinha dentro dele. Porque a questão não é aonde você está, é como você está. E também vejo como oportunidade para as pessoas cultuarem suas casas, para alcançarem mais pessoas, não é? Talvez pior do que essa tenha sido a gripe espanhola. A peste negra, por exemplo, na época de Lutero e de Calvino, tanto que você vê qual a posição de Calvino e de Lutero com relação à peste negra, que trouxe uma mortandade incrível na Europa. Essa pandemia é uma situação, é um deserto. O deserto existe, mas ele acaba. O deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Uau! Glória a Deus. Em sua opinião, quais são as principais brechas de interpretação que a visão calvinista e arminiana apresenta? Essa é boa. Legal. Quem fez essa pergunta? Anônimo. Ô, Anônimo, põe o nome aí, irmão, para eu ver Uma pergunta boa dessa, né? Mas vamos lá. Bom, primeiro, irmãos, o que é introdução à teologia no meu seminário? A primeira matéria. O que é calvinismo? O que é arminiano? É você ler a Bíblia através da linha de pensamento de um expoente, grandes expoentes, na verdade. No caso, principalmente a soteriologia.
Bom, vou falar aqui para mim chama atenção. Arminianismo nega a palavra predestinação, prorizo. Está escrito. Está escrito. Se está escrito, eu vou apagar da Bíblia? Ele vos predestinou, ele vos elegeu, está lá em Efésios, isso é um auristo. Quem é que tem livre-arbítrio antes da fundação do mundo? Fala. Agora, por outro lado, o texto diz em Hebreus sobre rejeitar a Cristo, sobre Timóteo 4 diz apostatar da fé. Para apostatar da fé tem que estar nela. Eu vou negar isso? Então, se eu negar, eu tenho que ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. Por que eu tenho que escolher uma coisa em detrimento de outra? Ou não posso escolher as duas? Ah, pastor, mas é paradoxal. E quem sou eu para sentar na mesa com o Todo-Poderoso com a minha própria tabuada? A tabuada é dele, não minha. Eu somente sou servo. Tanto que a Bíblia diz que tem coisas... Deus não diz tudo que você quer saber, Ele diz tudo que você precisa saber. Está lá em Deuteronômio 29. Então, quem sou eu, irmãos? Pastor, eu só tenho uma tendência eu já fui chamado de tanta coisa. Pelagiano, semi-pelagiano, arminiano. As pessoas têm uma mania de colocar rótulo. E às vezes o que importa é o rótulo, não o que tem dentro. Tem boas garrafas que elas estragam, porque a pessoa quer idolatrar o rótulo. O que tem dentro? Ótimo, vamos fazer a última pergunta então, Bruna? Sei que deve ter mais, Tem mas o muita? tempo... Tem mais algumas, mas Mas a o gente tempo não tem nos 5 minutos, eu permite. vou Então, fazer fazer só a mais última uma. pergunta para a gente, pastor, poder se despedir aqui também, deixar Quanto tempo a gente já está aqui já? 1h30 já, pastor. Para mim está tudo jóia. Eu acho que tinha que ser uma vigília hoje. Uma vigília de perguntas e respostas. A pergunta é assim: o diabo pode prever o futuro? Gente, veja, ele é um ser espiritual, diferente do ser humano. Se ele é um ser espiritual, ele tem uma perspectiva espiritual. Ele pode, penso comigo, pensar alguma coisa sobre o futuro com uma perspectiva diferente da humana, mas quem tem controle sobre o futuro é Deus. Qual é o tempo verbal para Deus? Presente do indicativo. Ativo, sempre. Deus é ontem, é hoje, é amanhã. Né? Ele é ontem. O inimigo pode inclusive preparar situações para tentar fazer cumprir aquilo que falou na boca de um discípulo dele, ou um ministro dele, transfigurado em anjo de luz, não é? Para tentar enganar você, porque o diabo vai fazer o que for possível. Se você tem uma visão científica, ele vai tentar a ufologia. Se você é ateu, ele vai tentar te engabelar nessa área. Se você é espiritualista, ele vai aparecer dizendo que é seu ente querido que faleceu, que bateu as botas e que está voltando para falar contigo. Então, o inimigo não tem escrúpulo. Então, ele vai falar o que for preciso. Porém, por que que está chegando no final do ano? Por que eu não estou preocupado em pular 7 ondas? É 7, né? Então... Por que eu não estou preocupado na cartomancia? Por que eu não estou preocupado na leitura de mão? Não estou preocupado. Porque está escrito aqui qual é o meu futuro. Pode não ser hoje, amanhã, mas breve virá, breve Jesus voltará. Ele vai me arrebatar, vai me tirar da terra. Pronto, maior previsão do que essa? Para. Pastor Cruvinel, eu queria... Ela queria mais, ela ia mandar mais uma lá. Eu queria agradecer ao senhor pela prontidão em estar aqui conosco. Hoje num formato diferente, sempre sou eu que participo, né, dos programas que o pastor dirige. Que legal, irmão! Acho que é a primeira vez que o senhor está participando no dia. Você foi bondoso comigo, não tentou tirar o meu couro, mas também sou bondoso com você, irmão. Na maioria das vezes, né? Não, vai. Não em todas, não em todas, né? Mas vocês viram, gente, que ele deu uma armada. Essa é boa. Vai, pastor. Essa é legal. Colocaram você na encruzilhada. Não vai na encruzilhada não, porque eu não sou despacho. Encruzilhada. Colocaram você na prensa. Gente, vocês estão achando que eu sou brincadeira? Estou só brincando aqui com os irmãos. Mas o senhor saiu bem. Obrigado. O senhor saiu bem. Obrigado. Mas eu queria agradecer, pastor, mais uma vez pela
pela prontidão, por ter trazido tanto esclarecimento de uma forma tão leve, de uma forma Legal. tão profunda e de uma forma simples também, que dialogou, tenho certeza, com todos os nossos irmãos que estavam assistindo. E eu queria que você deixasse aí um contato, como as pessoas podem te encontrar, seus materiais, Legal. né, os cursos que o pastor tem participado. Tenha liberdade de falar o que você... Legal, contatos imediatos, né, irmão? Vamos lá. Irmãos, eu quero agradecer muito o pastor Richard. É meu amigo já há muitos anos, já passamos várias batalhas juntos. Ele, sua esposa, são meus amigos. Essa igreja é uma igreja que eu amo demais, dá conta demais. Minha igreja é minha igreja. A Igreja Batista Atos 29 em São Caetano é a minha igreja. Sou membro daqui por vontade minha mesmo. Amém. Eu gosto dessa igreja, é um povo abençoado, muito carinhoso comigo. Irmãos, eu quero convidá-los a entrar no meu Instagram. Vamos ver quantas pessoas vão entrar no meu Instagram e dizer, deixa eu assistir lá. É @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. Meu canal do YouTube tem vários vídeos de debate em televisão, respondendo perguntas, que é Pastor Roberto Cruvinel, no canal do YouTube. Agora, no canal do YouTube você se inscreve, clica no sininho, aciona as notificações e curte, irmão. E curte para me ajudar no canal. A outra coisa, eu tenho vários estudos no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, sobre ceia, muita coisa. Mas eu gostaria de vê-los no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Eu tenho aqui meus livros estão esgotados, os meus livros estão esgotados. O único livro que tenho disponível agora é A Vida da Igreja. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é vendido num kit. Então, é o livro A Vida da Igreja, 3 DVDs de escatologia, eu sou pré, então eu explico o que é arrebatamento, harpazo, parousia, fanerouces, manifestação, explico a tribulação ponto a ponto, a grande tribulação, vou explicando período, vou explicando o que é milênio, explico o que é dispensacionalismo, explico as 70 semanas de Daniel, são 3 DVDs, tá? Eu era magrinho, mas esse livro, e também um DVD de interpretação bíblica, com muita coisa que eu falei aqui, tem no DVD, são 3 horas e meia de estudo. Se você quiser esse kit, anote aí, você comprar esse kit. Meu WhatsApp, não é para pergunta, tá, irmão? É só para contato, ou me convidar para dar uma palestra na sua igreja, é 11 967 66 5787. Aparece aí no GC? Aparece? Não aparece? 11 967 66 5787. Vou repetir? 11 967 66 5787, meu WhatsApp. Entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Eu, por mim, ficaria um tempão. Gostei demais da coisa, foi legal. Que bom, pastor, que o senhor gostou. Eu também ficaria com o senhor aqui a noite toda falando sobre as coisas de Deus, falando sobre a palavra de Deus. Também. Vamos deixar um gostinho de quero mais, aí a gente acaba repetindo aqui uma dose dupla. Você quer ver uma coisa? Os demônios estão no Triângulo da Bermuda? Preso no Triângulo da Bermuda? Tem essa? O senhor vai ficar bravo, vou contar uma pro senhor. Vixe, Ficar... Deus é mulher, tem essas bagunças. Você sabe que eu conheci um pastor que quando ele expulsava demônio, ele mandava pro Itaquera? Por quê, mano? Pro estádio do Corinthians. E eu estou falando isso de verdade. Falava, vai pro Itaquera. É assim, né? E depois ele se converteu, pastor? Que é sem noção, né, irmão? Você acredita num negócio desse? Acredita, irmão. Você precisa de libertação, pastor. Ainda mais pro... Se bem que... Não, gente, ó, time, eu até gosto. Eu tenho o time que eventualmente eu torço, eu sou corintiano. Porém, essas coisas não me abalam, sabe, irmão? Só que eu não falo mal do time de ninguém. Principalmente no púlpito, essas coisas. Na rádio, eu não faço isso. Como alguns irmãos amorosos, sem mudar de cor, irmão. Preciso me converter ainda. Irmãos, ainda não me converti. Tá anotado que no próximo debate eu não posso esquecer essa, lá na rádio. Precisamos falar sobre isso, pastor. Você que falou sobre esse negócio, né? Não fui eu, não. Eu só presenciei. Ah, mas peraí. Eu só presenciei. Pastor, é aquele negócio de
a vinda de Jesus, uma geração, como é que era aqui? Ah, não deu certo, né? A heresia caiu por terra. Era 2018. Caiu por terra. Quando passou o dia 31, a heresia caiu por Não terra. deu certo, pastor. Minha previsão não se cumpre. É tudo brincadeira, viu, Tudo gente? brincadeira, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado pela companhia. Obrigado pela participação. Obrigado pela paciência. Quero agradecer também o Rafa, a Bruna, o nosso irmão Ricardo que está na intercessão. Todos os irmãos que têm participado conosco. Na semana que vem, no hashtag, nós estaremos recebendo o pastor Wilson Guimarães, lá do Paraná. E vai ser também um tempo muito proveitoso. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar bastante. Pastor, o senhor quer fazer a oração final? Só quero terminar aqui, ó. Nota. Errares tu Kyrie Jesu Cristo, kai RHP tu teu, kai recoinonia tu raio pneumatos, metapanton remon. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: Amém. Beijo no seu coração, meu querido. Fique com Deus. Domingo estaremos no nosso culto presencial às 9 horas da manhã e às 10h30 e também transmitido no nosso canal do YouTube. Beijo para você também, irmão, que acompanha no Instagram do pastor Roberto Cruvinel. Que Deus abençoe. Foi um prazer conhecê-los. Fiquem com Deus. Amém.